E eu quero convidar ela para novamente estar aqui ministrando diretamente do coração de Deus as nossas vidas. Eu tenho certeza que você vai ser muito, mas muito abençoado, porque aqui está o vaso de Deus. Quantos são abençoados por meio do ministério de louvor nessa casa? Faz o sinal assim. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida da Ju. Estenda a sua mão para cá. Pai, nós te louvamos. O Senhor já tem usado a Juliana, Senhor, tanto no nosso meio, na nossa igreja, Pai, como instrumento do Senhor, Pai. E eu clamo, Deus, sobre a vida dela, Deus, que ela continue sendo boca do Senhor, Deus, ministrando as nossas vidas, ministrando os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Senti o desejo de dizer, antes de começar a falar sobre a palavra, dizer para vocês que acreditem que para mim falar ou cantar ou ministrar é viver um milagre de Deus na minha vida. Eu não faria se Deus não tivesse me transformado, me tocado. E o que eu quero compartilhar hoje com vocês é um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, eu quero falar daquilo que Deus tem feito em mim mesmo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, acho que vão ser poucas as pessoas que vão levantar a mão, mas eu quero que você me ajude. Quantos aqui estão na igreja há mais de 20 anos aqui na Shalom? Levante sua mão bem alto, assim. Então, vocês que estão há mais de 20 anos podem lembrar... Vocês lembram de mim há 20 anos atrás? Eu tinha 10 anos, eu não tenho vergonha da minha idade, tenho 30 anos, fiz esse ano. Tive a crise para fazer 30, mas depois ficou tudo bem. Sobrevivi. E cerca de 20 anos atrás, eu seria considerada a pessoa mais improvável para pegar um microfone e falar em público. Eu era extremamente tímida, envergonhada. Eu tinha vergonha de tudo, de todos. Tinha um complexo de inferioridade gigantesco. Jamais me colocaria nessa posição. Mas Deus tem me transformado e tem me chamado para realizar coisas que eu nunca sonhei. Então, eu queria compartilhar isso com você. Quando você estiver ouvindo, saiba que você está ouvindo realmente uma palavra que veio de um milagre, né? Se não fosse o milagre de Deus, você não estaria ouvindo essa palavra essa noite. Amém? Toda a glória seja dada ao Senhor. No MDA Jovem, há cerca de um mês atrás, se não me engano, um pouquinho menos, eu compartilhei uma palavra sobre orgulho. E você já deve ter falado sobre esse assunto na sua célula nessa quarta-feira, ou na semana que passou, certo? Quantos aqui falaram essa palavra, tiveram na célula? Glória a Deus. E quando você falou sobre a palavra do orgulho, você viu alguns tópicos. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso. Na semana passada, o pastor Odilon, no culto da noite, iniciou um tema chamado Não se conforme. E eu, para continuar essa série, eu coloquei assim, não se conforme com o orgulho. O orgulho é um pecado, isso é uma afirmação. Ele não tenha dúvida. E é um pecado que nos desafia, porque não é um pecado fácil de identificar em nós mesmos, não. Quando você mente, você sabe que mente, né? Quando você esconde algo de alguém, você sabe que escondeu. Mas, muitas vezes, quando praticamos o orgulho, não percebemos que estamos sendo orgulhosos. Você sabia disso? Na verdade, quase sempre. Porque se eu perguntar para você hoje à noite, quem é que se considera orgulhoso? Quem levantaria a mão? Pouquíssimos. Uns corajosos. Olha só que bênção. A maioria de nós não. Porque não é um pecado que a gente percebe nas nossas vidas. É um pecado que fica escondidinho. E tem várias razões por isso. E nós vamos falar um pouquinho dessas razões essa noite. Enquanto eu estiver falando sobre essa palavra, vai ser muito automático você identificar o orgulho na vida dos outros. Não na sua. Vai ser automático. Você vai pensar, minha mãe, meu irmão, meu marido, minha mulher, meu filho, meu vizinho, o pastor, meu líder de célula. Vai ser muito automático. Você vai identificar rapidamente
olha, fulano é orgulhoso, ele faz bem isso que ela está falando. Mas dificilmente você vai falar, não, eu sou orgulhoso. Eu sou orgulhoso. Eu quero desafiar você essa noite. Se vier um pensamento na sua cabeça sobre a outra pessoa, você apaga esse pensamento, vai embora em nome de Jesus, manda esse pensamento embora e peça ao Espírito Santo, me mostra onde eu estou sendo orgulhoso. Porque eu quero vencer o orgulho nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, gostei. Jesus. Ela foi só para treinar. E eu acostumei também. Ó, meu esboço aqui vai ser legal. Não quero me perder. Bom, versículo 29 do capítulo 11 de Mateus é por onde eu quero começar a falar sobre orgulho. E está escrito assim: tomem sobre vocês o meu? Muito bem. E aprendam de... Pausa. Quem está falando? Não fui eu que falei, foi vocês, hein? É Ele que está falando. Pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Bênção, não? Repete comigo assim: pois sou manso e humilde. Agora vamos que nem lá na pré-escola, você completa a frase, tá? Pois sou manso e humilde. De novo, pois sou manso e humilde. Ele está dizendo, eu sou manso e humilde. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Esse versículo, ele faz parte de um pequeno texto, e ele começa, na verdade, no versículo 25, e eu quero ler desde o 25 com você. Diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Verso 26 em diante. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vamos ler juntos o 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus está falando aqui, aleluia, Ele está falando aqui sobre entregarmos esse jugo, que é o orgulho, nas mãos dele. Ele fala, coloque esse peso do pecado, do orgulho, diante de mim. E aprendam comigo a ser humildes e mansos, e assim vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Eu não vou ler com vocês, eu só quero citar aqui no verso 20, o texto que precede esse que nós lemos. Antes de Jesus chegar aqui nesse texto, lá no verso 20 até o verso 24, ele está falando algo interessante. No versículo 25, você pode voltar, por favor, no 25? Veja que ele começa dizendo assim: naquela ocasião, Jesus disse. Naquela ocasião, o Senhor falou. Que ocasião era aquela? Então aqui ele está falando, ó, naquela ocasião, existia uma ocasião, já existia algo acontecendo quando ele disse essas palavras. O que estava acontecendo? Para a gente não ler tudo, eu quero só te contextualizar. Ele estava falando a algumas cidades assim: olha, vocês receberam muitos milagres. Várias cidades por onde o Senhor passou receberam muitos milagres. E ele estava falando isso, vocês receberam muitos milagres. Mas mesmo recebendo todos esses milagres, vocês não entenderam o propósito real de quem eu sou. E tem um versículo ali que ele fala assim para Cafarnaum, que foi a cidade onde Jesus, aleluia, mais realizou milagres. Ele fala, Cafarnaum, você viu mais milagres do que todas as cidades. Lá em Israel, essa cidade.
Ele falou para aquele povo, vocês viram os maiores milagres com os seus olhos. E vocês não creram, não entenderam. E o que é mais interessante, ele usa uma comparação e diz, se Sodoma, aquela cidade lá no Velho Testamento que foi destruída, se Sodoma tivesse visto o tanto de milagre que vocês viram, eles não teriam sido destruídos, porque eles teriam amolecido o coração. E vocês não. Vocês estão vendo os milagres com os olhos de vocês, e o coração de vocês não amolece. Sabe, eu penso que hoje nós estamos vivendo isso. Nós temos a graça de Deus nos abençoando todos os dias. No levantar e no deitar. Tudo só acontece por causa dele. E no fundo, o nosso coração segue endurecido. Não reconhecendo que é ele que tem feito essas coisas nas nossas vidas. Damos para ele o mínimo. Fazemos o mínimo por ele. Porque não temos nosso coração entregue. Não estamos reconhecendo. E no meio de um povo nessa situação de coração endurecido, ele começa a falar, quer saber uma coisa? Se vocês não entregarem esse coração, se vocês não quebrantarem esse coração, se vocês não se derramarem na minha presença, confessando o orgulho, confessando a soberba, confessando esse coração endurecido, se vocês não fizerem isso, como que eu vou poder tirar esse peso que vocês trazem nas costas de vocês? Não tem como. Façam isso. Jesus, aleluia, está nos desafiando nesse texto a colocar diante dele o pecado que vivemos, o orgulho em que vivemos, o peso, depositar esse peso aos pés dele e aprender dele como ser manso e humilde. Amém? Quem quer ser manso? E quem quer ser humilde? Glória a Deus. Nesse texto, no verso 29, essas duas palavras que estão na tela, era lá onde você estava mesmo. Essas duas palavras que aparecem no versículo, manso e humilde, quero chamar a atenção para as duas, porque aqui fala o que Jesus quer que nós aprendamos. Diga comigo assim, manso. O que significa manso? Eu peguei uma definição aqui que diz, não se irrita facilmente. Manso não se irrita facilmente. E o que é humilde? Está na tela. O que é? Livre de orgulho, que não tem orgulho. Olha só, às vezes a gente pensa que ser manso é não se irritar nunca. A definição de manso é não se irritar facilmente. Porque se irritar é uma coisa que acontece com o ser humano. Tanto acontece com o ser humano que aconteceu com Jesus, não aconteceu? Vamos ler lá? No 3 a gente vai ler Jesus e todo mundo vai glorificar, tá? 1, 2, 3. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus, capítulo 21, verso 12. Jesus estava um pouco irritado? Ele estava ou não? Sim, ele estava um pouco irritado. Um outro homem na Bíblia que foi chamado de um homem manso. Quem foi? Moisés. E ele se irritou ou não? Mais de uma vez, não se irritou? Então, ser manso não significa não se irritar. Significa não se irritar facilmente. Eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e diga assim, eu sou manso. Só se você for, não fale se você não é. Agora vira para outra pessoa e diga, não se irrite facilmente. Só se irrita se for necessário. Aí. É gostoso falar para o outro, né, que você é manso. Mansidão é algo que nós só conseguimos praticar se estivermos livres do orgulho, assim como a humildade. Humildade é ser livre de orgulho, e agora eu quero ver com vocês algumas características do orgulho. Vamos lá? As características do orgulho. Eu peguei algumas definições e eu vou ler uma por uma e vou comentar uma por uma com vocês, tudo bem? Tá todo mundo comigo? Amém? Se você está comigo, diz amém. Amém. Aleluia. Orgulho
autoestima desordenada. O que é autoestima? Eu vou falar aqui dessa autoestima, como você se vê, a confiança que você tem a respeito de você mesmo. Se você você é uma pessoa que não se irrita facilmente, você é uma pessoa mansa, você sabe que é manso, você é uma pessoa bonita, sabe que é bonita, você tem confiança em algumas qualidades suas, e você é descontrolado em relação a isso. O fato de você ter confiança te faz humilhar os outros, te faz não respeitar o outro. Então você tem uma autoestima desordenada, apesar de ser uma pessoa que confia em si mesma, ter uma autoestima boa, você é desordenado, você não tem controle sobre isso. Isso afeta as pessoas, isso entristece, você fere as pessoas com isso. Olha só, uma pessoa que é presunçosa de própria superioridade em relação a talentos, beleza, riqueza, realizações, classificação ou elevação no ofício. O que é isso? Uma presunção de própria superioridade. É se sentir melhor do que o outro em relação a algumas qualidades suas também. Vou falar uma por uma. Em relação a talentos. Todos temos talentos, amém? E alguns de nós temos talentos. E tendo talentos, consideramos que o nosso talento nos torna superior ao outro. Isso é muito comum no meio dos músicos. Muito mesmo. Sempre que um quer tocar melhor que o outro. Aí tá tocando um piano, aí o outro não, porque eu sei fazer essa nota que ele não sabe que dava certo aqui. Eu tenho mais talento, eu ouço melhor. Que quem dança também é assim, né? Eu sei ficar na ponta. Eu não sei, o outro, ela não sabe. Eu sei. Eu sei dar um rodopio inteiro, ela só dá meio. É assim também, qualquer tipo de talento. Um talento esportivo, agora os homens vão entender bem. Aquele irmão que sabe marcar gols melhor do que o outro, que não acerta nenhuma bola, sabe? Ele acha que é super... eu gosto muito de jogar futebol, isso é uma coisa que vocês não sabiam. Não que eu saiba, eu gosto. E tem umas meninas que jogam aqui da igreja todo sábado, elas me convidam, eu falei que uma hora eu vou, eu quero ir mesmo jogar, não fui ainda. No futebol é algo muito interessante, eu assisto muito futebol, meu pai e meu irmão assim, gostam de assistir futebol, então desde pequeno eles comentam muito, então eu fui me empolgando, então eu até comento futebol, não sei se eu comento certo, mas eu comento. Mas vendo homens jogar futebol é muito interessante. Eles estão jogando bola, e quase sempre que acontece a briga dentro do futebol, é porque alguém fez uma coisa errada. Então, assim, o cara, você não defendeu direito, você não chuta direito, né? Alguém errou. E o fato de errar faz com que o outro sinta que é melhor, né? Porque se fosse eu tinha feito. Como que você vai errar desse jeito? Tira, troca, você não serve para esse time. Um tem um pouco mais de talento e não quer sair do jogo. Eu já vi isso várias vezes. Quem já viu futebol desses assim é muito, muito comum. Ele sabe jogar melhor, então ele não quer sair de dentro do campo, porque ele joga melhor. Não é verdade? O que joga pior que saia, porque já joga pior mesmo. Mas eu sou melhor que ele. Tem um talento. Tem uns que pensam que tem talento também, né? Mas não tem muito, não joga tudo aquilo. Em relação à beleza, me acho muito mais bonito que o outro. Você já se achou mais bonito que alguém? Não mesmo? Já se achou mais feio que alguém? Que todos os artistas da televisão, para começar, né? E daí vem o resto. Com relação à riqueza, já se achou mais rico do que alguém? Não? Já se achou mais pobre do que alguém? Que todos os artistas da televisão de novo. Realizações. Às vezes conquistamos algumas coisas que o outro não conquistou e nos sentimos melhor do que ele por isso. Nos achamos melhor do que ele por isso. Também é orgulho. Classificação. Aqui eu quero falar de títulos. Por exemplo, na igreja, você é um líder de célula, o outro não é. Você fala, eu sou líder, sou melhor que você por isso. Não, eu já sou líder de setor, então eu sou bem melhor.
Não, já sou de distrito, sou muito melhor. Outra característica, acho que Deus já falou, até manifestou, irmã, então vamos para o próximo. Elevação no ofício, lá, agora os títulos lá no seu trabalho. Você é promovido e a partir do momento que você é promovido, você começa a se considerar superior. Você acha que você, pessoa, é melhor do que a pessoa que não foi promovida, que agora ela tem que responder a você. Ou o contrário, né? Ao contrário é bom também. Você está lá, você tem um cargo X, e a pessoa, teu colega de trabalho, recebeu a promoção e você não. E aí você fica, eu que tinha que ir. Eu que tinha que estar lá no lugar dele. Ele não merecia. Eu tinha mais qualificação. Eu era melhor que a pessoa. Isso também é orgulho. Vamos pro próximo slide? Antes do próximo, quero fazer um exemplo aqui para você entender um pouco mais o que significa o orgulho. Bem de fato. Todas essas características que você está vendo aqui na tela, autoestima desordenada, todos aqueles itens que provocam comparação entre você e o outro. Aqui embaixo também, eu não terminei ali, né? Que se manifestem em ares altivos, muitas vezes manifesta como desprezo pelos outros. Todas essas definições de orgulho, todas elas têm algo em comum. Para que elas existam, é necessária a comparação entre duas pessoas. Se não houver a comparação entre duas pessoas, não existem essas manifestações de orgulho. Olha essa aqui, ó, que se manifesta em ares altivos. Eu ouvi numa das células essa semana o seguinte, que a pessoa que tem ares altivos, ela olha os outros de cima. Você já ouviu essa expressão? Olhar o outro de cima? Esse é o orgulhoso. E eu ouvi na célula eles falarem assim, ó, quem olha o outro de cima está olhando para baixo. E quem olha para baixo não consegue ver a Deus. Olha que interessante. Quando você acha que é superior, tem uma posição de superior ao outro, você olha de cima, e quando você olha de cima, você está olhando para baixo. E quem olha para baixo não consegue ver a Deus. Isso é orgulho, achar que você está acima do outro. O desprezo pelos outros. Antes de você desprezar a pessoa na prática, você já desprezou em pensamento, porque todo pecado ele começa onde? No pensamento, ele começa na nossa mente, depois é que ele se manifesta na prática. Quando a gente olha todos esses itens e pensa, se a comparação é o que propicia a existência deles, então nós temos que tomar muito cuidado com a comparação. Então guarde essa definição aí, ó. Quando você se compara com alguém e se considera superior ou inferior que ele, nessa comparação, você está sendo orgulhoso. E é fácil de acreditar na parte de se sentir superior. Mas e na parte de se sentir inferior? Tem certeza, Juliana, que se eu me sentir inferior a ele, eu sou orgulhoso? É também. E eu vou dar um exemplo que eu usei de manhã, vou usar de novo o pastor José Luiz. E vou usar... Não tem um outro pastor aqui? O pastor Odilon disse que eu podia dar para o Zaqueu. Eu vou dar para o Zaqueu, mas agora eu vou inverter, tá, pastor? O Zaqueu vai ser mais rico que você. Vamos supor que o Zaqueu tem aqui, em algum lugar no bolso, essa vai ser boa, tem aqui no bolso dele 500 mil reais. Não sei como que vai caber. Um cheque, né? Compre. 500 mil, que é o dinheiro dele, tem 500 mil reais. E o pastor José Luiz tem 100 mil reais. Tá triste não, né, pastor José Luiz? Tá bom mesmo assim. Que bom, isso não é orgulho, né? Se ficasse triste, era orgulho. O pastor José Luiz tem 100 mil reais e Zaqueu tem 500 mil reais. Quem tem mais dinheiro? Isso é matemática básica. Quem tem mais dinheiro? O Zaqueu. O Zaqueu tem 500 mil e se ele pensar, tenho bem mais dinheiro que o Zé Luiz, sou bem mais rico, ele está sendo orgulhoso? Sim, por quê? Porque ele se comparou com o pastor José Luiz. Agora, se simplesmente o Zaqueu tem 500 mil reais no bolso e ele pensa, nossa, graças a Deus que eu tenho 500 mil. Ele está sendo orgulhoso? Por quê? Porque ele não se comparou com ninguém. Agora, o pastor José Luiz, por sua vez,
Se ele tem 100 mil reais e só glorifica o Senhor, obrigada a Deus pelos 100 mil, tá tudo bem. Agora, se ele olha para o Zaqueu e fala, tem 500 mil, mas garanto que tudo empréstimo. Nem é dele mesmo. É orgulho? Sim, também. Mas como pode a pessoa que tem menos ser orgulhosa? Porque o orgulho não está ligado ao que você tem ou ao que você é. O orgulho está ligado à relação que você faz do que você tem ou o que você é, comparada com o outro. Comparada com outra pessoa. Se não tem comparação, não tem orgulho. Se tem comparação e nessa comparação resulta em se achar superior ou inferior do que o outro, então tem orgulho. Você já olhou para alguém e pensou ser superior ou inferior? Com certeza. Isso já aconteceu com você. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive algumas semanas atrás. Eu falei essa palavra, essa mesma palavra, um pouquinho diferente no MDA Jovem. E uma moça ouviu, e daí eu fui atender ela, fazer como um discipulado, uma conversa. Ela queria conversar comigo sobre o assunto. E aí ela falou assim para mim, Juliana, eu ouvi sua palavra e eu entendi que eu precisava cuidar e ver onde eu estava sendo orgulhosa, mas eu não estava me achando orgulhosa, não. Até que eu e meu esposo, ela é casada, eu e meu esposo fomos visitar um casal de amigos. Somos amigos há muitos anos e nós temos uma condição financeira bem simples, eu e meu esposo, ela disse. Então, nós temos um carro bem simplesinho, uma casa simples, e esse casal, eles têm... eles casaram na mesma época que a gente, mas eles já têm bastante coisa. Eles já têm um carro bom, bem melhor que o nosso, eles viajam bastante para o exterior, e eles têm uma casa muito boa. E ela falou assim para mim, ela falou, e eu cheguei lá na casa deles, eu e meu esposo, a gente começou a conversar e tal, e daí ele falou assim para mim, o casal, a mulher lá, o casal começou a falar, porque a gente fez tal viagem e a gente gosta, né, quis comprar tal carro porque é muito bom e quis a nossa casa, e falando tantas coisas ligadas a finanças, que eu comecei a pensar assim comigo, ai, estão querendo se exibir, só porque tem isso, tem aquilo. E ela confessou para mim e falou assim, sabe que ouvindo tudo aquilo eu pensei, meu Deus, eu aqui precisando de dinheiro para pagar algumas contas, algumas coisas tão simples, e eles falando de esbanjar dinheiro, parecia que estava se exibindo. E ela falou, mas eu não tinha visto que eu estava sendo orgulhosa, porque eu estava achando que eles eram orgulhosos de estarem falando. Aí ela disse assim, até que daqui a pouco conversa vem, eu comecei a pensar o seguinte, quer saber? Não tenho tudo isso que eles têm mesmo, mas pelo menos, nós vamos na igreja todo domingo, eu e meu marido. Eu e meu marido somos perseverantes, a gente ora. Meu marido é um homem de oração. Pelo menos, o que adianta ter tudo e não ir na igreja e não fazer as coisas? Aí ela disse assim para mim, você quer saber, Juliana, que a hora que eu pensei isso, me caiu a ficha. Ela falou, meu Deus, eu estou me comparando com eles. E pelo fato de me sentir menor, eu estou sendo orgulhosa. Tão orgulhosa a ponto de querer achar algo no outro que eu seja melhor, para poder compensar. E eu achei interessante. E eu falei para ela assim, você pensou que talvez no começo lá da sua conversa, quando você começou a pensar que eles estavam sendo orgulhosos de ficarem falando das coisas que eles têm, eles podiam simplesmente estar confiando em você, compartilhando uma bênção, querendo que você se alegrasse com eles e não estavam sendo orgulhosos? Isso é possível. Nós julgamos com muita... o julgamento já é um resultado do orgulho. A gente tem orgulho, a gente julga o outro. Julga a intenção do outro. O orgulho está presente em momentos que você não faz ideia. A partir de hoje, eu quero te desafiar a prestar atenção sobre a comparação. Quando você comparar você mesmo com outra pessoa, tome cuidado. Você pode cair no orgulho. E o orgulho entristece a Deus. O orgulho é peso. O orgulho, ele atrai outros pecados. Sabe? Eu quero ler com vocês um versículo no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 17, que diz assim. Antes de eu ler, isso aqui é um trecho, se você começar a ler desde o versículo 11, você vai ver uma descrição sobre Lúcifer. Ele mesmo.
E essa descrição de Lúcifer, do verso 11 até o 16, vai falar sobre como ele era. Que ele estava no céu, e ele era um querubim que liderava outros anjos, e ele tinha um esplendor, ele era muito bonito, ele era um anjo que tinha as roupas todas de ouro, bordadas com pedras preciosas, e todos sabiam que ele era muito esplendoroso. Mas, olha o que diz o verso 17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua... Fale bem forte. Por causa da sua... E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu... Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Veja só. O coração dele tornou-se orgulhoso por conta de qualidades. O que aconteceu com Lúcifer? Por ter beleza e esplendor, ele pensou que poderia ser maior do que quem? Ele se comparou com Deus. E ao se comparar com Deus, o que ele deixou gerar no coração dele? Orgulho. E o orgulho foi que o destruiu. Provérbios capítulo 16, verso 18, diz assim, que é o próximo slide, eu acho, ou eu pulei vários? É o próximo já. Diz assim, o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo vem antes da queda. Ele comparou com Deus, ao comparar com Deus, se tornou orgulhoso, deixou que o orgulho entrasse no seu coração. E o orgulho fez o que com ele? O que está escrito aí em Provérbios. O destruiu. O fez cair. O orgulho faz isso comigo e com você também. Ele nos contamina. Nos destrói. Por que ele nos destrói? Porque quando deixamos o orgulho entrar no nosso coração, ele vai ser a base, ele é a raiz, ele é como se fosse o ímã que vai começar a chamar e a puxar os demais pecados para dentro do seu coração. Para a sua vida. Se o orgulho entrar, ele vai começar a atrair os outros pecados. Lendo um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, de um autor bem conhecido, C.S. Lewis, ele tem um capítulo dentro desse livro que chama O Grande Pecado. E nesse capítulo, ele fala bastante sobre o orgulho. E ele diz assim, o orgulho é a raiz de todos os pecados. Porque a partir do orgulho é que todas essas atitudes pecaminosas se dão. Então ele vai dar lá vários exemplos. É muito interessante, se você tiver a oportunidade de ler, se tem interesse em literatura cristã, procure ler esse texto. E quando nós falamos de orgulho, é mais profundo ainda. Porque a gente confunde autoconfiança, autoestima, a gente confunde tantas coisas com orgulho. Quer ver uma confusão que a gente faz em relação ao orgulho? Essa aqui é bem interessante. A gente acha que orgulho é o oposto de vergonha. Vê se você já não ouviu essa frase assim. Você não pode se envergonhar de quem você é, você tem que se orgulhar. Você já ouviu isso? Sim. Isso é muito normal no mundo as pessoas falarem. Você não pode se envergonhar do que você tem. Você tem que ter orgulho do que você tem. Você não deve ter orgulho do que você tem, porque o orgulho não é o oposto de vergonha. Vergonha é um outro assunto muito legal de conversar também. Eu estudei uma vez sobre vergonha, é bem interessante. Ainda estou pesquisando um pouco sobre isso. Vergonha é uma coisa que é muito destruidora nas nossas vidas. Mas o oposto da vergonha não é o orgulho, porque assim como a vergonha, o orgulho também é um pecado. A vergonha, a Bíblia fala que timidez é pecado. Fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala isso. Então a vergonha não é o oposto de orgulho. O que é o oposto da vergonha? É a confiança. Você tem que confiar em você mesmo. Você tem que confiar em quem você é. Não seja envergonhado de quem você é. Confie. Mas não seja orgulhoso. Sabe, uma outra coisa que tem nesse texto que eu te falei do C.S. Lewis é o seguinte, quando ele fala assim que muitas pessoas praticam o orgulho com a desculpa de que estão praticando o amor próprio. E isso é um conceito mundano que tenta enganar a gente. Você tem que ter amor próprio, não dê o braço a torcer. Já ouviu isso?
Sim ou não? Já viu isso aonde? Não foi na igreja, né? Isso não é um conceito de Deus, não é um conceito cristão. Ó, não perdoe, não dê o braço a torcer. Você tem que ter amor próprio. Ame. Eu sou solteira, não sou casada, mas eu convivo já com alguns casais e é interessante perceber, e tem os meus pais, né, em casa, e são uma bênção, mas é muito interessante nos casamentos você ver, eu vejo muito, as brigas que se prolongam nos casamentos, elas têm muito a ver com isso, de não dar o braço a torcer, ou não é? Olha, eu sou solteira, quero que os casados me digam se eu estou mentindo ou estou falando a verdade, é ou não é? A maioria das brigas são isso. E elas se prolongam até que alguém dê o braço a torcer. E a mulherada vai se aconselhar. E normalmente em roda de mulher, aí sim a pergunta, né? Acontece alguma coisa? Olha, se fosse comigo, eu não perdoava, não. Se fosse comigo, mas jamais deixava passar. Se fosse eu no lugar dela, da fulana, além de estar fofocando, né? Da vida da outra. Eu, no lugar da fulana, eu não dava o braço a torcer. Orgulho. Isso é orgulho. Por que é orgulho? O orgulho, todas as vezes que você se considerar melhor que o outro, todas as vezes que você acha que está mais certo do que o outro, se coloca numa posição superior, você está sendo orgulhoso. Quando você não quer perdoar, não quer dar o braço a torcer, o que no fundo você está pensando? Eu estou com a razão e ele não. Né? Ou o contrário, ele diz, eu estou com a razão e ela não. Por que você pensa que é melhor do que ele pelo fato de ter razão? Muitas vezes você tem razão, mas a razão não te torna melhor nem pior do que aquela pessoa. Você pode ter 300 razões e ela nenhuma. Você não é melhor do que ela, você não é pior do que ela, você é semelhante a ela. Vocês estão na mesma posição. A vergonha, ela é ruim, sim, e o orgulho também. Não pense que amor próprio, orgulho são bons. Não são opostos de vergonha, não se engane. Amém? Não vamos ser enganados por essa confusão que o mundo tenta trazer sobre as nossas vidas. Eu quero te dar um exemplo sobre orgulho, mais um exemplo para você entender o orgulho na sua vida e no seu dia a dia. Quando nós temos um grupo de pessoas, eu vou aqui usar o exemplo da célula. Você está sentadinho na célula. Você tem que ouvir os irmãos da célula falarem. Nas células todos falam um pouco, né? Todos contribuem com a palavra. Sabe quando você está sentado na célula e você ouve, e quando a pessoa fala, você pensa, se tivesse perguntado para mim, teria arrasado nessa resposta. Vocês riram porque vocês já pensaram isso, né? Quer ver uma melhor agora? Em grupo é legal. Aqui na igreja hoje, ou em outro domingo. Vou usar o outro porque hoje você não vai querer confessar para mim, né? Outro pregador, que não era eu. Falou um negócio, está pregando e você pensa, mas se fosse eu, falaria tão melhor. Ixi, sei bem mais sobre isso do que ele está pensando. Não é bem assim. Eu sei que não é assim. Muitos pensam. Querido, eu não desacredito de você. Eu acredito que se você pensou que você sabe mais do que o outro, você sabe. Mas sabe o que te fez pecar? Não foi saber mais. O que te fez pecar foi a comparação que você fez com aquela pessoa. Você pensou, se eu estivesse lá no lugar dele, eu faria melhor, eu seria melhor. Isso é o orgulho. Quando você se compara com o outro. Eu queria que você pensasse comigo, dentro da sua casa, quantos problemas você evitaria se você vencesse o orgulho? Consegue pensar nisso? Você acha que as pessoas trocariam de igreja se elas não fossem orgulhosas? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que as pessoas trocariam de casamento se não fossem orgulhosas?
Sim ou não? Não. Porque elas arrumariam uma forma de resolver. Porque se não tem orgulho, essa dureza de coração não existe. Aleluia. Eu pensando assim, orgulho é muito lindo. Orgulho é muito lindo. Perdão, humildade é muito lindo. Eu quis pensar duas coisas e falei errado. Me perdoem, corta essa parte. Orgulho é muito triste. A humildade é muito linda. Mas como ser humilde? Jesus falou em Mateus. Aleluia. Jesus falou em Mateus 11, 29 que nós lemos. O que ele falou? Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Eu fiquei pensando, mas meu Deus, como é que nós podemos como podemos vencer o orgulho? E uma das formas que Deus tem me abençoado para vencer o orgulho é através realmente da oração, do relacionamento com o Espírito Santo. E Deus me abençoa constantemente, me confrontando. Eu vou falar para você uma coisa, ser confrontado pelo Espírito Santo para vencer o orgulho não é nada fácil. Quando o Espírito Santo de Deus aponta para você e fala assim, você está sendo orgulhoso, dói. É difícil. É desesperador. Você começa a chorar sem saber por que você está chorando. Você começa a se envergonhar sem saber bem do que você está se envergonhando. Dá um aperto. Mas aquele é o momento que vai se tornar o momento mais libertador que você conhece. Porque a partir disso, Ele vai te fazer entender que você não é melhor do que ninguém. Que você é simplesmente alguém em quem Ele confiou a imagem e semelhança dEle. Gênesis capítulo 1, verso 27. Diz que Deus nos criou, nos formou a imagem e semelhança dEle. Homem e mulher os criou, sem diferença entre homem e mulher. Todos somos como Ele. Todos somos. Então, quando nós pensamos que somos melhor do que o outro, ou pior do que o outro, nós estamos pecando diante de Deus. Nós somos iguais. Iguais. Nós não conseguimos desfrutar da presença de Deus completa, plenamente, se estamos vivendo em pecado. E vou te falar, querido, se tem orgulho aí dentro do teu coração, se tem orgulho aí dentro do teu coração, não é só orgulho, porque lembra que o orgulho é como um imã. Ele faz com que vários outros pecados se grudem em volta dele. Então é uma estratégia. Se você quiser ser liberto, vença o orgulho. Automaticamente você vai perceber que você vai vencer tantos outros pecados. Querido, se você não tem orgulho, você não briga. Se você não tem orgulho, você não tem mágoa. Se você não tem orgulho, você perdoa. Nós não perdoamos porque somos orgulhosos. Porque achamos que o outro que nos feriu é pior do que nós e não merece o perdão. É por isso, é pelo orgulho. A falta de perdão, qual a raiz da falta do perdão? É o orgulho. Pensarmos que somos melhor do que o outro que me feriu. Ele pode ter te ferido, querido, mas ele continua sendo imagem e semelhança de Deus, assim como você, e merece perdão tanto quanto você. Na verdade não merece, né? Mas tem pela graça e pela misericórdia de Cristo. O Espírito Santo de Deus nos faz vencer o orgulho. E não dá para vencer o orgulho só ouvindo essa palavra. Você vence o orgulho confessando, reconhecendo diante de Deus.